Bom, pessoal, vamos dar continuidade, certo? Na aula número 5 já, de programação orientada a objetos. Hoje a gente vai trabalhar, certo? Com herança, classe final, método final e classe abstrata, né? Lembrando que na aula passada a gente já trabalhou com interface e também trabalhamos com métodos abstratos, né? Então a gente já viu aí como é que funciona, né, esses métodos abstratos. Muito bem, vamos dar continuidade. Todo mundo de ressaca ainda aí, pós-feriado e tal. Jogo da Liga ontem, né? Real passou, tá de parabéns. E amanhã nós temos... é hoje já, né? Muito bem, muito bem. E se o Roma ganhar, já sabe, né? João Vitor faz a próxima videoaula com a camisa do Roma, né? Valeu. Muito bem. O que acontece? A gente viu o conceito da interface na aula passada, a gente viu como era que a interface funcionava e viu que ela era uma representação, não é isso? Daqueles métodozinhos abstratos lá naquela classe principal, não é isso? Só que hoje a gente vai trabalhar de uma forma diferente, né? A gente vai trabalhar com outro conceito. Só que na implementação vai ser muito parecido com a interface, tá? Então... a priori, quando a gente fala de herança, a gente já lembra logo, né, do que é que a gente vai herdar do nosso pai e da nossa mãe, né? Aquela bicicleta velha, o carro velho, né, no prego. A gente lembra logo isso, né? Mas não. Se você for realmente prestar atenção, você já herdou várias características do seu pai e da sua mãe, né? A herança, ela não se trata só de bens materiais. A herança também vem através de quem? Das características, né? Então, se você for analisar, você já possui características do seu pai e da sua mãe. Que características são essas? Cor do cabelo, cor dos olhos, né? A altura, né? Tom de pele e etc. Então, essas características você não herdou de outra pessoa, você herdou do seu pai e da sua mãe, que consequentemente ela herdou de quem? Dos seus avós, né? Então, esse tipo de característica sempre vai ser passada, certo? Do pai, né? Para o filho, ou da mãe para a filha, através dessas características. E esse conceito a gente pode dizer que se chama de quem? De herança, né? Então, você já conhece a herança através dessas características. Então, na programação orientada a objetos, como é que essa herança é caracterizada, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Herança é um mecanismo que permite que características comuns, né, a diversas classes sejam fatoradas, ou seja, sejam somadas, né, de uma classe base ou superclasse. Então toda vida que eu tiver falando que aquela classe ela é uma superclasse, eu estou dizendo que aquela classe ela vai distribuir o que, pessoal? Características para as classes filhas. Sempre, né? Então, por exemplo, quando eu estou dizendo aqui que a superclasse é a classe pessoa, né? Ó, a pessoa física e a pessoa jurídica, ela vai herdar que características dessa classe pessoa? Nome, idade, telefone, e-mail e nós temos aqui imprimir dados, né? Então, todas essas características dessa classe pessoa, que eu estou dizendo que ela é a superclasse, vai distribuir características para as classes filhas. Sempre vai acontecer isso? Sempre. Sempre as classes filhas vão herdar essas características, certo? Então, por que é que isso acontece? Por que é que isso existe? João Vitor, se eu sei que existe pessoa física e eu sei que existe pessoa jurídica, ambas as duas pessoas vão possuir o quê? Nome, idade, telefone e e-mail. Então, essa informação, para que ela não seja duplicada, eu só preciso criar ela uma única vez. Então, se eu sei que pessoa jurídica possui um nome e eu sei que pessoa física também possui um nome, eu preciso criar esse nome duas vezes? Não. Eu só preciso criar esse nome uma única vez
e eu distribuo essa característica para quem? Para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Então aí a gente já está tendo um dos itens que é o quê? Que a gente viu lá dentro dos pilares da programação orientada a objetos. A reutilização. Eu crio um nome uma única vez e reutilizo ele aonde eu quiser, né? Então esse é um dos conceitos que a gente vai trabalhar hoje, tá? Beleza? Então tranquilo, né? Herança, muito fácil. E essa herança aqui, ela é caracterizada aqui. Que diagrama é esse, pessoal? Diagrama de classe, né? E nesse diagrama de classe eu tenho uma superclasse pessoa e as classes filhas, né? Ó, pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, vamos lá. Agora, como é que vai funcionar a aplicação dessa herança, certo? Em Java, lá no nosso NetBeans, beleza? Então, vamos relembrar como era a aplicação da interface lá no NetBeans. Existia uma palavrinha-chave que nós utilizávamos. Quem era? Implements, né? Então, toda vida que eu preciso utilizar uma interface, certo? Através de outra classe, eu utilizo quem? O implements. Aí, tudo que tem dentro daquela interfacezinha, no caso eram os nossos métodos abstratos, eram implementados através de uma sobrescrita lá naquela classe, né, que é o override, né? Lá naquela classe que a gente estava implementando naquela interface. Só que na herança, nós vamos utilizar o mesmo implements? Não. Na herança é feito de forma diferente. Então é através de quem? Do extends, né? Então vamos ver como é que esse código aqui está funcionando. Então no exemplo aqui que a gente tem pessoa física e pessoa jurídica, a gente vai fazer esse código aqui, certo? Daquele diagrama lá de classe que estava fazendo essa representação. Quem é a superclasse? Tá aqui, ó, public class pessoa. Quem são as classes filhas? Public class física e public class jurídica, né? Então vamos voltar aqui para a classe pessoa. Classe pessoa, quais os atributos dela? Private string nome, private int idade e private int RG. Como eles têm a visibilidade privada, todos devem possuir um get e um set. Então tá aqui, public string get nome, beleza? Obrigatoriamente, todo método get ele precisa retornar um valor, né? Ó. E obrigatoriamente, todo método set eles têm que ser do tipo void, né? Que ele não vai retornar nenhum valor. Então, se o get obrigatoriamente ele precisa retornar um valor, o set obrigatoriamente ele vai ter que ser do tipo void. Por quê? Porque ele não retorna nenhum valor. Beleza, tem o get nome, set nome, get idade, set idade, get RG e o set RG. Tudo bonitinho, maravilhoso. Essa aqui quem é, pessoal? A nossa super classe. Então, todas essas características eu quero passar para quem? Para as minhas classes filhas, que são a física e a jurídica. Então, para fazer essa herança, né, em Java, eu utilizo a palavrinha-chave extends. Então, eu estou dizendo aqui que minha classe física, beleza? Ela vai receber características de quem? Da superclasse pessoa. Então, tudo que está aqui dentro, eu vou jogar para onde, pessoal? Para aqui, para a física, beleza? Do mesmo jeito aqui na public class jurídica. Eu estou dizendo que a classe jurídica vai receber aqui com extends todas as características de quem? De pessoa, que é a superclasse pessoa. Então, o que é que tem em comum aqui, certo? Dentro de física no caso, perdão, e dentro da classe jurídica, as características de pessoa, o que é incomum, né? E o que é diferente, ou seja, o que não é incomum. CPF, que é inerente, não é isso? A public class física, e CNPJ, que é quem, pessoal? Que é inerente à classe jurídica. Uma pessoa física, ela não possui um CNPJ. E uma pessoa jurídica, ela não possui o quê? CPF.
Se é empresa, ela possui CNPJ. Se é pessoa física, uma pessoa normal, ela possui CPF. Que logo possuem quem, pessoal? Seus gets e seus sets. Então, toda vida que eu quiser passar características através de herança, certo? Para outra classe, vai ser através de quem, pessoal? Do extends. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Lembrando que lá na interface era o quê? Implements. Beleza? Eu implementava, né? Aqui na herança é o quê? Extends. Terceira questão, letra A da prova, viu? Com certeza vai ter aqui, com certeza. Beleza? Muito bem. E a execução dessa herança aqui na classe principal, beleza? Nós temos aqui, né? Ó, public class herança, show. Public static void main, que é o nosso método principal. E aqui eu tenho um cadastro da pessoa jurídica e aqui eu tenho um cadastro da pessoa física, né? Ó, se você der uma olhada aqui, ó, jurídica PJ01 vai receber o quê? Um new jurídica, né? Tô criando aqui um construtorzinho e tô passando as características para esse objeto, né? E esse objeto aqui, ó, PJ01, ó, passe a informação do CNPJ. Olhem a idade aqui, ó. PJ01.7 idade. Idade, pessoal, ele estava dentro de pessoa jurídica ou ele estava dentro de somente pessoa? Ele estava 7 idade, tá aqui, ó. Estava dentro de pessoa. E notem que o 7 idade eu estou utilizando através de quem? De jurídica, né? Ou seja, a característica de pessoa foi herdada de quem? Na verdade, ele atribuiu as características à pessoa jurídica, né? Ou seja, jurídica herdou o 7 idade e o 7 nome que estava dentro de quem, ó? De pessoa. Notem aí que coisa legal, né? Exatamente. Do mesmo jeito, a pessoa física herdou quem, pessoal? 7 idade e 7 nome, que no caso aqui era lá de pessoa, né? Ó. Show de bola? Show de bola, né? Então, muito bem. Assim, tornando o quê? Subclasse. Quem são as subclasses aqui? Física e jurídica, né? Então, essa é uma das principais características aí. Beleza? Então, vamos conceitualizar, certo? Essa ideia de abstrato e essa ideia de final, né? A gente sempre vai poder fazer isso aqui. Então, a primeira coisa aqui, ó. Nós temos a classe abstrata, né? Ó, o que é que a classe abstrata ela pode e não pode fazer, né? Ó, uma classe abstrata ela não pode ser instanciada, beleza? Ou seja, ela só pode servir como progenitora. O que é que quer dizer isso aqui? Vocês lembram, pessoal, que nesse exemplo passado aqui, ó, eu utilizei aqui, ó, jurídica PJ01 igual a new jurídica, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. O que é que está acontecendo aqui? Eu estou instanciando essa classe. Que classe é essa? Jurídica. Ou seja, quando eu estou criando esse objeto, PJ01, eu estou fazendo uma instância da classe jurídica. Se essa classe fosse abstrata, eu poderia fazer aquilo? De jeito nenhum. Por quê? Porque uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada. E o que é isso, essa instância? Ela é justamente essa criação desse objeto aqui, ó, jurídica, PJ01, igual a new jurídica, né? Abre e fecha o construtor e ponto e vírgula. Então, quando a gente está criando uma instância, ela está sendo instanciada, ou seja, ela está sendo implementada. Então, nós temos aqui que ela não pode o quê? Ser instanciada. A gente vai fazer esses exemplos aqui, tá bom? Método abstrato, ele declarado, mas não pode ser o que, pessoal? Implementado dentro daquela progenitora, ou seja, dentro daquela classe. A gente viu no exemplo da aula passada que o método, ele é declarado, beleza? Eu declarei, né? Public, método, nome do método, abstract e tal, beleza? Só que ele não pode ser implementado. Como assim implementado? Quando eu crio o objeto e utilizo o nome do método. Mas ele pode ser o quê, pessoal? Sobrescrito, que foi o override que a gente fez. Beleza? Então,
implementado, ou seja, executado de forma direta, ele não pode. Declarado ele pode, né, que a gente criou, mas ele não pode ser o quê? Implementado. Mas ele pode ser sobrescrito através do override, né? Beleza? Classe final, ela não pode ser herdada por outra classe. Obrigatoriamente ela é o quê? Uma classe filha, né? Uma classe folha. Certo? Essa folha vem de quê, pessoal? De árvore, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma árvore e essa árvore tem várias folhas, então as folhas são filhas de quem, pessoal? Da árvore, né? Então, se ela é uma classe final, ela não pode ser herdada, não é isso? Beleza? Muito bem. Então, por exemplo aqui, ó, se essa classe pessoa, ela fosse uma classe final, eu poderia fazer extends pessoa aqui, pessoal? Não, porque ela não, o quê? Poderia ser herdada por nenhuma outra subclasse, né? Beleza? Muito bem. E por último aqui nós temos o método final, que ele diz aqui que não pode ser sobrescrito, que no caso é o override, não é isso? Pelas suas subclasses. Subli, né? É preocupante, né? Obrigatoriamente ele é o quê, pessoal? Herdado. Então aí a gente já tem uma diferença, que eu quero que vocês notem. Sobrescrito, ele sempre vai ser o quê, pessoal? Sobrescrito, ele vai ser o quê? Não. Sobrescrito, pessoal, ele sempre vai ser declarado através das interfaces, beleza? E método final, eles obrigatoriamente sempre vai ser através da herança. Então a gente já tem a principal diferençazinha. Método abstrato eu utilizo através das interfaces. Método final eu utilizo através de quem? Da herança. Então a gente tem a diferençazinha da interface e tem a diferençazinha da herança. Então, terceira questão, letra A da prova aí, valendo, né, um sombreamento de 10. Ok, então classe abstrata, ela não pode ser o quê? Instanciada, né? Ou seja, eu não posso criar objetos daquela classe. Método abstrato, ele não pode ser o quê? Implementado, mas eu posso sobrescrever aquele método, né? E ele também pode ser declarado. Classe final, ela não pode ser herdada. A gente viu o exemplo da classe pessoa. Ela está herdando, né? Então, se aquela classe fosse final, ela não poderia, né, distribuir características para as subclasses. Beleza? E por último, o método final, ele não pode ser o quê, pessoal? Sobrescrito, ou seja, ele não pode ser... Não pode existir o override desses caras, né? Eles só podem ser o quê? Herdados, né? Então, aí a gente já vai ter uma sobrecarga desses métodos aí, que é através do polimorfismo, que a gente vai ver mais na frente, tá? Beleza? Oi? Isso, exatamente. O próximo cara, que é o último cara que a gente vai ver, que é o polimorfismo, que é justamente a sobrecarga desses métodos, que é feito através de quem? Da herança, certo? Então a gente vai ver que a sobrescrita, né, que é o override, vai ser diferente da sobrecarga, que é o overload, beleza? Que é o conteúdo da nossa aula 06, tá bom? Muito bem, então o primeiro exemplo aqui da classe abstrata. Então nós temos a classe pessoa, perfeitinho aqui, bonitinho, e aqui nós temos a classe herança. Só que na hora que eu vou fazer a instância da classe pessoa, ele vai dizer aqui, ó, pessoa é o que, pessoal? Abstrato, tá aqui, ó, public abstract class pessoa. Aí ele vai dizer aqui, ó, pessoa, ela é o que? Abstrata. Então, abstrata, ela não pode ser o que? Instanciada. A gente acabou de ver aqui, ó, classe abstrata não pode ser instanciada. Beleza? Estamos implementando aqui, realmente é verdadeiro. Show de bola, né? Método final, né? Nós temos aqui, ó, public abstract class pessoa, né? E nós temos aqui um método final, public final void pagar conta, né? Ó, quando a gente traz aqui para public class, né? Ó, jurídico e tal, bonitinho, extend pessoa, eu posso fazer a sobrescrita aqui, pessoal, desse método?
Tá vendo aqui, ó, override, ó, public, void pagar a conta. Eu posso fazer isso? Não. Ou seja, um método final, ele não pode ser sobrescrito. Tá aqui, ó. Acabei de fazer aqui. Certo? Tranquilo? Muito bem, tá aqui. E o último exemplo, a classe final, né, ó. Eu tenho public, final, class, pessoa, e eu quero estender ela aqui para pessoa jurídica. O que é que ele está dizendo aqui? Pessoa não pode ser o quê, pessoal? Ela não pode o quê? Tá aqui, ó. Não pode ser herdada, né? Tá aqui, bonitinho. Instanciada não. Instanciada é o quê? Se ela fosse abstrata. Aí, se ela fosse abstrata, eu não posso instanciar. Mas nesse caso aqui, ela é o quê? Final. Então, se ela é final, ela não pode ser herdada por nenhuma outra classe. Mas ela poderia ser instanciada aqui, pessoal? Sem problema nenhum. O que é que ela não pode? Ser herdada. Beleza? Muito cuidado na diferença de uma classe abstrata para uma classe final. A classe abstrata, ela não pode ser instanciada, mas já a classe final, ela pode ser o quê? Instanciada. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Vamos lá? Praticar? Beleza. Vamos passar a atividade agora, né? Valeu!